começar o seu negócio do zero. Esse é o tema da produção de conteúdo de hoje. Então, amante do empreendedorismo, eu vou dizer para vocês aí, vou revelar para vocês como começar um negócio do zero a partir da minha própria experiência. Então, sempre que a gente conversa aqui, para quem não me conhece ainda, a gente sempre começa com uma história de vida, né? E como eu disse para vocês, eu sou amante do empreendedorismo, então por quê? Da onde veio esse amor? Então, eu vejo uma identidade de todos os empreendedores com quem eu converso, de uma sementinha do empreendedorismo que foi plantada lá na sua infância ou na sua juventude, naquele comércio familiar, não é? E comigo não foi diferente. Então, na minha adolescência, quem plantou essa sementinha do empreendedorismo em mim foi o meu pai, empreendedor. Na época da minha adolescência, ele tinha postos de gasolina. Chegou a ter 3 postos de gasolina, além de comprar loteamentos, construir e revender, enfim. E a partir dos 12 anos de idade, eu passei a acompanhar meu pai no contraturno da escola. Então, eu estudava pela manhã e à tarde eu acompanhava o meu pai lá no posto de gasolina. Só que naquela época não existia Pix, nem era uma prática o pagamento com cartão de débito, como é hoje, ou cartão de crédito. Então, se movimentava muito dinheiro. E eu via os funcionários receber aquelas boladas de dinheiro e eu falava, eu quero isso para mim. Então, essa foi onde essa convivência nesse ambiente que nasceu em mim o desejo de empreender. Só que a gente, na nossa trajetória da nossa vida, da vida de cada um trilha um processo diferente. Mas sempre a gente busca o nosso sonho e ele vai se realizar em algum momento da nossa vida. Então, diferente de muitas histórias que eu escuto de empresários altamente bem-sucedidos, que dizem lá, eu passei dificuldade na infância e hoje eu tenho uma vida diferente, eu busquei por isso por conta da minha necessidade, a minha história foi um pouco diferente. Então, na minha infância, na minha adolescência, eu não passei nenhuma dificuldade financeira, porque o meu pai tinha, né, essas condições, era um grande empresário, só que ele me aplicou uma primeira lição de vida. Qual foi? Ele não me dava tudo que eu desejava, tudo que eu queria. Então, com 14 anos de idade, eu passei a trabalhar fora. Eu falei, eu quero ganhar o que os funcionários do meu pai ganham. Eu achava assim, não, ele me acha criança, ele não me dá a oportunidade de ganhar um salário, eu com 14 anos. Então, eu passei a fazer a minha história, o meu processo. E eu achava um absurdo, né? Quando eu pedia dinheiro para o meu pai, ele falava assim, não tenho. Eu, como não tem? O empresário que tem postos de gasolina e não tem dinheiro para me dar, para eu comprar uma roupa nova, um tênis novo, no momento que eu queria, né? Então, a compra de roupa acontecia uma vez por ano. E assim, meu pai foi me ensinando a conquistar as coisas que eram meus objetos de desejo. Então, essa é uma primeira lição de vida, não é? E a partir dos 14 anos, então, eu comecei essa trajetória. Só que eu era uma menina muito tímida, eu não conseguia me expressar ou me relacionar com pessoas. Eu falava, nossa, eu quero um trabalho que eu não vou falar com ninguém. Só que o Senhor, o Pai Celestial, ele tem planos maiores que os nossos. E eu sempre conseguia um trabalho no setor de vendas. E eu tinha que me relacionar com pessoas. Só que o meu desejo por ganhar uma renda e para adquirir as coisas que eu desejava, então me fazia trabalhar num ramo de atividade que eu não tinha afinidade. Então, eu sempre trabalhei com vendas e vinha me destacando em todas as áreas que eu trabalhava, eu sempre me destacava. Então,
E eu hoje entendo, e vamos explorar aqui o perfil do empreendedor, que eu entendo que já era aquela atitude de empreendedor. Eu já vinha empreendendo dentro do negócio das pessoas sem perceber. Então, hoje, passando aqui os passos que nós vamos explorar de como começar o seu negócio do zero, são 7 passos que a gente vai explorar aqui hoje, mas, obviamente, que cada passo desse, vocês vão ver que tem ramificações. Então, nós podemos e devemos explorar as ramificações que nós vamos indicar aqui. Então, os 7 passos para começar o seu negócio do zero são do empreendedorismo, ter o perfil de empreendedor, passo 1. Passo 2, proatividade. Passo 3, comprometimento. Passo 4, criatividade e inovação. Passo 5, planejamento. Passo 6, persistência. E passo 7, liderança. Tem muito mais que isso, então vocês deixem aí nos comentários, mandem sugestões, você que já é empresário, já está bem sucedido, manda sugestões para a gente. E tem muito mais que isso, mas hoje nós vamos explorar esses 7. E como eu faço aqui na advocacia, eu sigo sempre um processo. Para tudo tem processo, tem procedimento, né? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês uma felicidade que eu tinha, que é algo que me dá muita satisfação. Eu fui intimada de uma decisão proferida lá no Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito de um recurso que eu fiz contra uma sentença. E aí eu pedi a anulação dessa sentença, porque a juíza ela não julgou de acordo com o meu entendimento e com o embasamento na lei, de acordo que devia julgar. E, enfim, então eu tive a notícia por votação unânime dos desembargadores do Tribunal de Justiça, essa sentença foi anulada. Então, e como que isso acontece? Voltando aqui, fazendo uma comparação com o procedimento. Porque a gente tem os nossos argumentos, eu vou passar para vocês aqui, apontar os 7 passos e algumas coisas, e a gente precisa fundamentar tudo isso. No caso da sentença, que eu tive êxito no recurso de anular, eu fundamentei nos artigos da lei, não é? E aqui eu vou fundamentar onde? Em literaturas, em conhecimento obtido em mentorias, com mentores, com empresários bem-sucedidos. Então, eu não vou criar nada. Eu vou trazer algo para vocês com fundamento. E por isso, a gente vai aplicar e nós vamos ter êxito, então, em começar o negócio do zero. Então, falei um pouco aqui da minha história de vida e como que eu cheguei, então, a praticar o empreendedorismo na minha vida. Eu trabalhei por muitos anos em parceria em um escritório, onde eu empreendia dentro de um escritório de um parceiro e, de repente, há pouco tempo, eu resolvi, como eu vou realizar esse sonho de empreender, né? Então, é uma história longa, a faculdade de Direito e tudo. Mas eu falei, peraí, eu estou fora, eu gosto de empreendimento, eu gosto de empreender. Então, o que eu fiz? Eu fui ser a empresária do direito. Eu entendi que eu quero construir um time de advogados comprometidos na mesma missão, visão e valores. Então, empreender, a gente pode empreender em qualquer ramo de atividade, seja na prestação de serviços, que é o meu caso, seja na venda de produtos. Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês, quando a gente começa a construção de uma empresa, o que a gente deve fixar? Nossa bandeira lá. Missão, visão e valores. E pasmem, tem empresas que têm até o próprio hino. Então, isso tem que estar no coração de todas as pessoas envolvidas na empresa. Então, se a minha empresa não tem escrito, fixado a missão, visão e valores,
Esse é um primeiro passo. Então, vou dar um exemplo do que missão, no meu caso, na minha atividade aqui na advocacia empresarial, é proporcionar, eu fixei a minha bandeira lá, missão, proporcionar segurança jurídica para empresas e ajudar jovens advogados a se desenvolverem nas suas carreiras. Então, essa é a minha missão, que está dentro do meu coração e vai estar dentro do coração das pessoas que forem remar nesse barco comigo. E a visão? A visão, o que eu estou enxergando hoje? Conquistar abrangência nacional na prestação de serviços jurídicos para empresas, na assessoria jurídica remota. Remota, que é um grande diferencial, onde a gente pode, assim, alcançar os empresários do Brasil todo. Essa é a nossa visão. E os valores? Trabalhar com fé, ética, transparência, valorização das pessoas e da família. Então, esse é um exemplo que eu utilizei para mim. Já nós vamos explorar mais essa questão dessa fixação. Então, vamos passar aqui para o tema, que é começar o negócio do zero. E quando eu vou começar qualquer coisa na minha vida, para tudo na vida, o que eu faço? Eu começo com uma oração sincera. Então, esse, para mim, é uma grande iniciativa que a gente deve ter para qualquer coisa. Então, eu trouxe para vocês aqui, como eu disse, do processo de fundamentar o que a gente fala. Eu trouxe aqui, então, o livro mais lido do mundo, que é a Bíblia. E lá no Salmos 145, versículos 18 e 19, diz assim: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Então, é uma grande promessa que nós temos quando a gente faz uma oração sincera e o Senhor realiza os desejos do nosso coração. Então, esse é o começo de tudo. Colocar Deus no outdoor. Esse é o passo número 2. Por que colocar Deus no outdoor? Porque isso gera atração de pessoas boas, clientes, fornecedores e colaboradores. Porque se você coloca Deus no outdoor, quem não está, não quer, ele não fica. Então, ao mesmo tempo, colocar Deus no outdoor afasta pessoas que possam prejudicar o seu negócio e a sua vida. Então, eu vou dar um exemplo de um estabelecimento que a gente entra, uma lanchonete ou qualquer um outro estabelecimento, e você vê lá uma Bíblia aberta, um consultório médico. Ou você vê, então, um quadro com imagens do Evangelho, da Santa Ceia, por exemplo. Então, você já se sente bem, o coração já abre naquele lugar, não é? Então, a gente já sente o Espírito ali. E vamos passar, então, para os 7 passos. Passo número 1, perfil empreendedor. Eu posso ter o perfil empreendedor já, como eu disse lá na sementinha, né? Então, nos empregos, por que eu me destacava? Porque eu já tinha o perfil empreendedor de conviver com meu pai, que era empreendedor. Eu já tinha aquela atitude. Então, algumas atitudes que eu vou listar aqui, desses 7 passos, eu já vinha, porque eu já convivia com uma pessoa que já tinha essas atitudes. Então, quando a pessoa está no emprego, tem muitas pessoas que empreendem dentro do emprego. Por quê? Porque ela já tem o perfil empreendedor. Então, as pessoas que não têm, mas querem empreender, elas podem desenvolver. Então, o que ela só precisa? Ela precisa ter o desejo de aprender, de se desenvolver, né? E, então, agora eu vou voltar aqui na importância de definir a missão, a visão e os valores, né?
Então, esses 3 pilares, eles são a base da cultura da empresa, né? Ele é um motivo pelo qual todos os envolvidos vão vestir a camisa e vão jogar no mesmo time. E quais são os envolvidos que geram essa identidade? Os clientes, os fornecedores e os colaboradores. Falou, nossa, mas como o cliente vai vestir a camisa da minha empresa? Vai. Tem o cliente que te recomenda porque ele gosta do seu trabalho. Tem o cliente que te compreende quando você passa por um momento de dificuldade, atrasou o pedido dele. Fala, não, a pessoa sempre me serviu, essa empresa eu gosto muito, imagina. Entende? O fornecedor, a mesma coisa, e o colaborador. Então, existe essa identidade de missão, visão e valores, né? É aquela coisa, todos na crista da onda. Essa semana eu tive aula com um empresário que falou isso. Seja na maré baixa ou na maré alta. Então, todos vão ganhar e comemorar quando a maré estiver alta e todos vão arregaçar as mangas e superar juntos quando a maré estiver baixa. E essa questão da visão, missão e valores, mas eu não faço ideia de como fazer isso. A gente... Hoje, com a internet, a gente tem como dar um Google, como ler a respeito disso, e facilmente a gente consegue detectar e criar a cultura da empresa a partir da missão, visão e valores, né? E a missão e a visão, ela pode mudar de acordo com a sua atividade. Então, hoje, o meu negócio... é a missão de proporcionar segurança jurídica para as empresas em rede nacional e também ajudar os jovens advogados a se desenvolverem na carreira. E a visão, conquistar a abrangência nacional. Vamos supor que nós temos uma pessoa querendo abrir o seu negócio de brigadeiros, mas a visão dela é fornecer para o bairro. Então, ela coloca lá, né? Trazer felicidade para as pessoas que vão comprar o brigadeiro, de repente, no bairro X, na cidade Y. Então, tem bastante a ver com aonde você enxerga que você vai chegar, não é? E aí já cheguei na abrangência nacional. Opa, agora eu vou dar outro passo. Eu vou atender com a Microsoft, o Google. A visão deles é a abrangência mundial, é transformar a vida das pessoas, agregar na vida das pessoas numa abrangência mundial. E os valores mudam? Não mudam. Os valores é algo inegociável. Então, só entrando um pouquinho aqui, no meu caso, coloquei aqui, trabalhar com fé. Qual é a sua fé? Né? E eu posso... mas eu já tenho a minha fé. Ótimo. Fortaleça a sua fé, se aproxime do Pai Celestial, continue assim. Eu não tenho, não faço ideia, estou perdido. Procure alguém que pode te ajudar. Me procure, me chame no direct. Alguém que você... Ou você vai fazer aquela oração sincera e o Senhor vai te conduzir. Assim é como aconteceu comigo. Ética, transparência. Transparência é algo, assim, é um valor inegociável, é bonito. Então, se aconteceu algo de errado, né, você chegar no seu cliente ou no seu colaborador e falar sinceramente, isso gera empatia, né, e é enfrentamento, enfrentar qualquer situação, independente das circunstâncias. Valorização das pessoas e da família, que eu coloquei aqui no meu caso, né? Então, é algo realmente, os valores são inegociáveis. E dependendo dos valores que você sustenta, é aquilo que eu disse. Ou você atrai pessoas com identidade de valores, ou você afasta pessoas que não têm identidade desses valores. E isso é muito bom para você. Passo 2, proatividade. Então, a proatividade, eu peguei um conceito aqui, é a capacidade que uma pessoa tem de resolver problemas de maneira autônoma e antecipada,
Eu vou citar para vocês aqui um exemplo que a minha avó dizia, que é o teste da vassoura. Então, para a patroa, na época, né, quando ia entrevistar lá a secretária do lar, então ela fazia o teste da vassoura. Ela deixava uma vassoura caída no caminho onde a pessoa ia passar. Se ela se atenta que a vassoura está atravessada no seu caminho e pega a vassoura, então ela passou no teste da proatividade. Agora, se ela pula a vassoura, já perdeu a entrevista. Já não passou no teste da proatividade. Então, eu vou fazer além do que foi me pedido. Ah, mas quem que vai ver isso? Quem vai me valorizar? O Pai Celestial vê. Se o seu empregador, se o seu cliente não está vendo isso, o Senhor está vendo. E Ele vai colocar no seu caminho pessoas que vão valorizar o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo que eu dei esses dias atrás. Um empresário numa igreja esqueceu lá uma roupa e pediu para eu e meu esposo que a gente guardasse essa roupa para ele e devolvesse num momento futuro. Então, que eu fiz? Eu mandei a roupa, era uma camisa, uma gravata, uma calça. Eu levei a roupa numa lavanderia e devolvemos a roupa passada, perfumada, no cabide, com plástico. E aí esse empresário falou, uau, olha como vocês estão devolvendo a minha roupa. Enfim, meses se passaram e ele me contratou para realizar um serviço jurídico que eu ganhei cerca de R$20 mil em 60 dias. Então, são nos detalhes. As pessoas percebem a sua proatividade nos detalhes. Então, essa é uma característica que a gente pode desenvolver, se nós ainda não temos. Passo 3, comprometimento. Comprometimento é cuidar da rotina de trabalho, da gestão do tempo, compromisso com a entrega do que se vende. Esse é um comprometimento. Porque senão a gente queima o nosso negócio já no começo. Então, a gente precisa começar certo. E se a gente não está agindo certo, a gente corrige muito rápido. É a tipo de pessoas, assim, que olha para o tempo e fala, nossa, hoje está chovendo, não vou trabalhar, não vou abrir meu comércio. Então, não é, né, é um passo importante. Isso não é falta de comprometimento, não dá. A gente vai trabalhar na chuva, na tempestade, com dor de cabeça. E é um compromisso que eu tenho com o meu cliente. Eu fixei aquele horário de abertura, de fechamento, eu tenho que estar à disposição. É um compromisso. Gestão de tempo. Eu não cuidar das distrações. Então, se eu vou me envolver num papo com um cliente, vamos almoçar, vamos não sei o quê, e aí eu deixo tudo que eu tenho para fazer outras coisas que não são importantes, e aí eu tenho que ter cuidado com a gestão de tempo. Então, compromisso com a entrega do que se vende, então, se eu prometi, eu devo cumprir o que a qualquer custo, tá? Porque eu já vi, assim, grandes empresários levando prejuízo para cumprir a sua palavra, para cumprir o contratado. Só que lá na frente ele ganha uma grande credibilidade e aí ele vende muito mais. Então, aquilo que momentaneamente você acha que está tomando um prejuízo, depois isso vai se reverter em algo muito benéfico, que é a sua credibilidade. Passo 4, criatividade e inovação. Então, isso é muito fácil de detectar, é uma coisa que a gente precisa desenvolver e pensar nisso. Em alguns comércios, em alguns estabelecimentos, que eu vou dar exemplo aqui para vocês. Eu vi uma agência de autopeças de carro, que na porta de vidro estava escrito: entre dançando e ganhe desconto. Então, lá dentro estava rolando uma música alta
E aí, a cada cliente que entrava, os funcionários comemoravam. E aí você via idoso entrando dançando, todo tipo de pessoa. E aí, quando eles entravam, os funcionários comemoravam. E aí ele tinha desconto no serviço que ele ia executar ali. Então, eu achei assim, achei super criativo. Outra coisa, o exemplo que eu sempre falo, que eu achei incrível, é o exemplo do Sterna Café, da rede de cafeterias, onde ele colocou um drone que subia nos andares dos prédios e chamava para a hora do café. Fantástico isso daí. Outra coisa, agora uma experiência que aconteceu comigo, eu andando no calçadão da minha cidade, de repente tinha uma pessoa na porta com aquele microfone sem fio e ele estava fazendo esculturas de balões para as crianças. E eu estava até com pressa. E, de repente, meu filho parou e empacou, e não ia. Ele queria um balão daquele. Aquele balãozinho que faz ali um cachorrinho e todo. E aí, então, olhei, tinha 3 crianças na fila. Eu falei, vamos lá, então, rapidinho. De repente, ele com o microfone sem fio disse assim, não perca, imperdível, ventilador, última peça na promoção. Oi? Estou precisando de um ventilador. Eu estava procurando um ventilador para comprar, fazendo cotações de preço e tudo. E aí, enquanto ele fazia o cachorrinho, eu fui dar uma olhada no ventilador e realmente o preço estava muito bom. Eu entrei na loja e comprei o ventilador. Então, a pergunta que se faz na questão da criatividade, o que eu estou depositando na conta dos clientes? Naquela loja de eletrodomésticos, o negócio dela não é balão, eletrodomésticos. Mas ela investiu naquele profissional, falando as promoções e fazendo os balões. Ele depositou, ele deu aquela vantagem para o cliente. Muitos clientes olham, vão embora e só pegam o balão, mas outros compram. Então, é uma maneira de inovar. No meu caso, eu estou aqui nesse momento, de forma gratuita, investindo no estúdio, em profissionais que editam vídeo, para trazer para o meu cliente, que é um empresário, conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, temos lá a nossa página no YouTube, o Empreendedor Jurídico, onde vocês podem acessar lá na bio desse Instagram, elisangelagomes.adv, e vocês vão ter lá vários temas de interesse de empresários, onde vocês podem acessar e se desenvolver como pessoa, profissionalmente. Eu faço mentoria de desenvolvimento pessoal e profissional? Não. Esse é o meu negócio? Não. Meu negócio é advocacia empresarial. Mas é um atrativo que eu utilizo para o meu cliente. E, de repente, ele olha para mim e diz assim, quem é essa pessoa que está transformando a minha vida no gratuito? Eu não estou pagando nada por isso. Quem é essa pessoa que está entregando isso para mim? O que ela faz? Então, por conta disso, a gente deposita na conta do cliente e ele vem e contrata os nossos serviços, porque eles nos conhecem, né? E a gente entrega primeiro. Ô, doutor Hugo, que lindo, obrigada, muito bom o comentário dele. Vanderlei Matheus, obrigado pela presença. Obrigada por vocês que estão nos acompanhando aqui. Então, vamos agora para o passo 5, que é o planejamento. Planejamento é recomendável que se faça um plano de negócios. Para que serve o plano de negócios? Para minimizar os riscos e aumentar as chances de êxito, de sucesso do meu negócio, né? Então, lá eu produzi um conteúdo gratuito para vocês, ensinando como fazer um plano de negócio, com a profissional Cristiane Souza, ela que é contabilista, com especialização em controladoria, finanças, projetos, inteligência de mercado e coach executivo. Então, uma profissional altamente qualificada que nos ensinou como fazer um plano de negócio,
Onde mais eu posso aprender a fazer um plano de negócio? Livros. Se você colocar lá, procurar livros com título Plano de Negócios, tem vários. Onde mais? Sebrae é uma grande fonte de cursos, de publicações a respeito de plano de negócios. Então, quando a gente quer, a gente procura, a gente acha. Então, lá, eu vou mencionar aqui, né? O Sebrae publicou uma matéria lá em 2013, onde ele sinalizou algumas coisas, alguns itens que a gente deve se atentar para formar um plano de negócio, né? Então, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, construção de cenários, avaliação estratégica, avaliação do plano de negócio. E o plano de negócio é algo temporário. Uns pode durar 2 anos, outros 5 anos. Ele muda. Então, a gente tem que estar sempre fazendo plano de negócio, porque isso muda. Então, para diminuir aí os riscos do nosso negócio. Então, podcast, vídeo número 14, lá no nosso canal do YouTube, Empreendedor Jurídico. O acesso é pelo link na bio aqui no Instagram, elisangelagomes.dv. Passo 6. Vamos lá para o passo 6, persistência. A persistência, ela traz algumas ramificações esse assunto. Então, ela permite-se, onde a gente, eu digo assim, permita-se passar pelo processo. Não pule estágios. A preparação é vital para os negócios. Então, a gente quer voar, mas você tem que se preparar para voar. Não dá para voar sem se preparar. Então, tenha paciência, aceite o seu processo, não faça comparações, né? Decida ficar, não desista após o primeiro fracasso. Nossa, primeiro fracasso? Então tem mais de um, pode ser que tenha. É isso. E a gente já tem que se blindar e aceitar isso e corrigir rapidamente. Então, as dificuldades são as maiores experiências de uma jornada de aprendizado, né? Então, a gente vai aprender, a gente precisa aprender com as lições que as adversidades apresentam para a gente. O que eu vou aprender com isso, né? E ajustar os planos. E ajustar rápido. E avançar para o próximo nível, para a próxima fase. E a persistência exige cuidado, sabe? Terapia, muitas vezes, por que não? Eu digo que é essencial até o empresário cuidar dessa parte, resiliência emocional, estudar sobre resiliência emocional. Inclusive, eu tenho um manual de autossuficiência chamado Resiliência Emocional, que eu consigo, me chamem no direct, fornecer para vocês em PDF, para que vocês possam estudar, se tornar mais resilientes e ter força aí na persistência. Outro passo, último passo, 7. Liderança. Ai, como eu gosto desse tema, que empreendedorismo tem tudo a ver com liderança. E a liderança é um desenvolvimento constante. Então, eu vou recomendar aqui alguns livros, mentorias, dos quais eu me beneficiei, para que vocês possam ter como base aí como desenvolver liderança. Esse é um livro do Jamil Albuquerque, que é o conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill. É uma pessoa que é uma das pessoas que dá sequência às obras de Napoleão Hill. E esse livro, ele fala a arte de lidar com pessoas, né? E ele fala o que aqui? A liderança é um aprendizado da vida inteira. Líderes não nascem prontos. Então, a gente precisa se desenvolver
Então, essa é uma grande fonte de desenvolvimento de liderança, assim como vários, né, que a gente poderia citar aqui. E em uma busca, numa pesquisa, a gente encontra muito. E onde buscar aprendizado e desenvolvimento profissional? De repente, na minha área de atuação, na advocacia, ou na sua área de serviços ou produtos, e também com mentores. Então, são dois ramos aí que eu acho indispensável, na minha opinião, indispensável para o desenvolvimento da liderança. Mentoria e especialização e buscar conhecimento nas literaturas e nos livros. Então, eu acabei de falar na minha opinião, né? Fala, opinião, se fosse bom, como que é? Se a opinião fosse bom, se comprava, né? Se vendia, né? Tem alguns mentores. Outro dia eu ouvi um mentor falando assim: eu vendo minha opinião, porque a minha opinião é boa, né? E realmente, o mentor, ele é o conselheiro experiente. E a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe, e que a gente precisa aprender com quem já chegou onde eu quero chegar. E não necessariamente na minha área de atuação, porque os princípios do empreendedorismo é o mesmo que a gente utiliza para qualquer área de atuação. Então, hoje, o meu mentor, o Carlos Wizard Martins, ele não é advogado, mas ele é empreendedor. Então, como eu quero ser executiva no direito, eu quero exercer o empreendedorismo na área do direito, mas eu me espelho nele, porque os princípios, os valores são os mesmos, assim como eu me baseei em outros empresários de sucesso, como neste empresário, Roger de Oliveira, que fala e nos ensina sobre posicionamento e vendas. É outro livro que eu estou recomendando aqui. O Roger de Oliveira falou para a gente esses dias muito sobre esse livro, numa live, que é o vídeo número 22, lá no nosso canal do Empreendedor Jurídico. E lá o Roger de Oliveira nos ensina, olha aqui, superar a crise. Será que é só... Ele é engenheiro. Será que é só na engenharia? Não, é no empreendedorismo em geral, em todos os ramos de atividade. Depois ele ensina, aprimore suas técnicas de vendas, né? Depois ele ensina como fazer networking. Ele ensina os segredos por trás dos grandes contratos. Então, é uma outra obra que a gente pode explorar e aprender. E para desenvolver liderança, a gente precisa de quê? De liderados, né? De pessoas. Então, outro ponto muito importante, que é o título desse livro aqui, Os 8 Pilares da Liderança de Cristo, né? De Érica Bellon. Ela tem um título aqui, ela tem um capítulo que ela fala: não somos educados para contratar, liderar e muito menos para demitir. Então, a gente precisa desenvolver. E essas pessoas que já passaram pelo processo, que já chegaram, que deixam o seu legado, é onde a gente tem que procurar, né? E aqui, ela nos ensina o quê? O processo de recrutamento e seleção, estou dizendo aqui, é uma das atividades mais importantes da sua empresa. Sem dúvida, a gente vai voltar lá na visão, missão e valores, né? E aqui, nesse livro, a gente aprende como recrutar colaboradoras ou pessoas para o nosso time. Chegando ao final da nossa live, então, outra fonte onde a gente pode buscar um desenvolvimento profissional é a franquia Brasil do Bem, que existe em todo o Brasil, cujo fundador é o meu mentor Carlos Wizard Martins, e
Lá no Instagram, então, Brasil do Bem Oficial, vocês podem descobrir onde tem uma unidade mais próxima de você. Se ainda não tem, você pode ser um franqueado, assim como a gente está inaugurando a franquia aqui em São José dos Pinhais, do Paraná. E lá, o que acontece? Como a gente pode se desenvolver? Nós temos, então, um clube de empresários, onde a gente se reúne uma vez por semana e temos lições semanais sobre desenvolvimento da fé, da família e dos negócios. Onde a gente é capaz de não só fazer network, mas trocar experiências. Então, esse movimento, a gente está sempre em movimento, sempre aprendendo essa rotatividade de empresários toda semana em contato com a gente. Isso nos eleva, nos faz crescer e toda semana a gente aprende algo novo, né? E eu vou concluir aqui, então, nessa busca, né, por conhecimento, por desenvolvimento, a gente deve, e eu considerar uma regra de fé que eu trouxe para vocês aqui, que eu achei, assim, muito importante a gente ter esse pilar na nossa vida, né? Nessa busca, a gente fixar essa bandeira também. Então, vou ler para vocês aqui. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos e em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a admoestação de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter, atenção, capacidade de suportar, esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Então, Joseph Smith escreveu isso, essa regra de fé. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês no dia de hoje. Esse conteúdo ficará gravado. E eu não tenho dúvida, eu já sinto alegria no meu coração, porque eu sei que esse conteúdo vai transformar alguma vida. E se for apenas uma vida, a minha missão já está cumprida. Um grande beijo para quem nos acompanhou. Nos acompanhe, compartilhe lá no canal do YouTube Empreendedor Jurídico. E uma ótima semana para todos e até a próxima. Tchau, tchau.